Fala pessoal, bora contar hoje sobre um estudo muito bom envolvendo uma estratégia conhecida como Portfólio 60-40, que consiste em alocar 60% em renda variável e 40% em renda fixa. E esse estilo de estratégia é muito famoso no exterior, daí vamos comentar sobre dois estudos, um envolvendo o mercado americano e outro com o mercado brasileiro. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias, investimentos e também estratégias para você aprender a investir melhor. Aí bora lá, o que é esse portfólio 60-40, que é bastante conhecido, e o ponto principal disso é a divisão do seu patrimônio investido em 60% em renda variável e 40% na renda fixa. E um dos pontos dessa estratégia é que tem muita facilidade de implementar para colocar 60% a parte ações e 40% na renda fixa, é que, historicamente, isso aqui gerou um retorno positivo e ainda reduz a volatilidade na sua carteira. Até porque, em algum momento, a sua carteira vai derreter na renda variável e, entre aspas, a renda fixa iria segurar quando isso acontecesse. Fora que tem aquele ponto, quando a renda variável despencar, você poderia migrar da renda fixa para a parte ações e, em tese, você poderia estar comprando ações baratas. E o primeiro estudo, antes de comentar sobre o mercado brasileiro, temos aqui um estudo envolvendo o mercado americano, portfólio 60-40, e perceba que nos últimos 10 anos o portfólio teve um desempenho de 109% contra quase 12% da renda fixa nesse período de 10 anos e 194% na renda variável. Então, para quem alocou 100% em renda variável, teve essa performance muito boa, enquanto o portfólio 60-40 teve uma performance menor do que um portfólio de 100% em renda variável, porque o mercado americano realmente teve uma performance muito boa nos últimos 10 anos, enquanto a renda fixa não teve uma performance tão positiva assim. Outro ponto que o pessoal gosta desse estilo de investimento por causa da redução da volatilidade na sua carteira, principalmente que em algum momento essa carteira irá derreter 20%, 30%, e isso é inevitável na renda variável. Então, se você possui ações, tem que saber conviver com isso, de aguentar olhar o seu patrimônio despencando nas quedas que irão acontecer. E, historicamente, isso acaba sendo um bom ponto para acumular boas empresas. Já o segundo ponto, também temos um estudo desse envolvendo o mercado brasileiro e a simulação utilizou os índices do Ibovespa e também o IMA geral para representar a classe de ativos em renda variável e renda fixa. Aí perceba que entre 2013 e dezembro de 2023, a carteira com 60% renda variável e 40% renda fixa acumulou um retorno total de quase 180%, e esse ponto já considera tudo, a reaplicação do provento, JCP, bonificação, recompra de ações e tudo o que aconteceu. E essa estratégia superou o IMA geral com quase 176% e o Ibovespa no período, que foi de 152%. Fora que o pessoal comenta que o CDI é imbatível e nesse período ele teve uma performance de 140%. Então, essa estratégia de 60% renda variável e 40% renda fixa rendeu 180%, o que bateu o Ibovespa isoladamente e também o CDI de forma isolada. Então, no Brasil, essa estratégia de 10 anos para cá foi vencedora ao invés de olhar de forma isolada o Ibovespa ou o CDI. Outro ponto que ficaria mais justo nesse estudo é que ele colocou a performance do Ibovespa, que você poderia olhar aqui para o BOVA11, que foi de 11,5% ao ano, por exemplo, de 2016 até o momento, enquanto o DIV11, que é um ETF que replica o IDIV, que é um índice de dividendos, ele entregou 16,5% ao ano neste período de 2016 até o momento, o IVVB11, 12,5% ao ano, o IMAB11, 11% ao ano, e o CDI 7,5% ao ano. Então, se ele tivesse considerado a performance do IDIV das ações de dividendos, o retorno seria melhor nesse estudo destacado. E só para termos noção, no Investor 10 tem um comparativo de índices. Por exemplo, peguei aqui o IDIV, CDI, IPCA, que é a inflação oficial do país, o IBOV, Small Caps e também o IFIX. Então, temos aqui janelas de 2, 5 e 10 anos. Então perceba que para 2 anos o IDIV entregou 45%, o que ficou acima do Ibovespa de 28,5% e também acima do que tudo CDI, inflação, Small Caps e também
o IFIX. Já para 5 anos, o IDIV entregou 84%, perto do dobro do CDI, mais do que o dobro do que a inflação, praticamente também o dobro do que o Ibovespa no período, muito acima do que o Small Caps e também o IFIX de 39%. E para 10 anos, perceba que o IDIV entregou quase 170%, o que ficou um pouco acima do Ibovespa no período. Então esse estudo ficaria melhor se tivesse considerado o IDIV no período, até porque, na média, o retorno, pelo menos de 2016 para cá, das ações que pagam bons proventos, ficou acima do que o Ibovespa. Outro ponto, pegando aqui o histórico mais longo do IDIV, temos que desde maio de 2011, o IDIV entregou 237% e o Ibovespa foi de 103%, então realmente foi uma discrepância muito grande entre as ações que pagam bons proventos versus o Ibovespa. Enquanto isso, naquele ciclo de queda da Bolsa, que despencou lá para 2015 e 2016, aí se pegarmos desde então, que tivemos um ciclo de corte de juros, o IDIV subiu 386%, enquanto o IBOV foi de 225%. Então, outra janela que teve uma discrepância muito grande, que as ações de proventos renderam bem acima do que o Ibovespa no período. Aí o pessoal pode citar, não é tanta coisa, mas R$100 mil, com esse retorno do Ibovespa, teriam se transformado em R$325 mil com essa performance, e 100 mil no IDIV teriam transformado em 486 mil. Ou seja, um recurso realmente diferenciado para o seu bolso e também uma geração de renda passiva maior. Fora que, com o passar do tempo, a sua carteira terá 200 mil, meio milhão, 1 milhão, vários milhões. Então, uma performance dessa de praticamente 160 pontos percentuais a mais, nesta janela aqui destacada, e iria gerar uma diferença muito grande para a sua carteira, principalmente considerando o tamanho, o aporte e o reinvestimento. E mais além, sobre alguns pontos dessa estratégia de 60% em renda variável e 40% na renda fixa, temos sim alguns pontos positivos, porque quando a bolsa subir muito, o seu percentual em renda variável irá ultrapassar esses 60%. Então, de acordo com essa estratégia, o método irá apontar para você realizar algum aporte na renda fixa. Aí você também ou poderia vender renda variável para migrar para a renda fixa, mas em particular eu não gosto de ficar girando muito a minha carteira, então eu poderia parar de aportar na parte de ações e alocaria os novos aportes na parte de renda fixa. E como isso irá acontecer? Apenas pegar o provento das ações e também mais aportes do seu bolso. Fora isso, também temos outro lado, quando a bolsa cair muito, o seu percentual em renda variável ficará bem abaixo do que 60%, então você pode migrar da parte de ações para a renda variável ou direcionar os novos aportes para a renda variável do seu bolso. Então realmente é bem útil a ideia geral dessa estratégia, até porque, entre aspas, você estaria comprando a bolsa nas baixas e venderia a bolsa nas altas, ou deixaria de comprar quando a bolsa, entre aspas, ficasse cara, e realmente ficaria interessante de tentar comprar nas quedas e vender nas altas, ou não aportar quando a bolsa subir. Então sim, faz total sentido, mas eu não colocaria 40% da minha carteira na renda fixa. E eu tento fazer algo um pouco parecido, e temos aqui essa foto que retrata muito bem a minha estratégia sobre 3 cenários para a reserva de oportunidade, e entre aspas, meu teto seria de 20, 25 a no máximo 30% da carteira na renda fixa, que já chegou, e nesse caso seria quando os ativos ficassem muito caros por uma relação de preço sobre lucro muito acima do que a sua média, e a empresa com pouca ou nenhuma margem de segurança em função do preço teto que eu estabeleci, yield pouco atrativo, e como o dividend yield é calculado entre o dividendo pago dividido pela cotação atual. Então, se a cotação está alta em função do lucro e do provento que tem sido pago, o dividend yield será pouco atrativo. Aí, nesse caso, eu continuo aportando, porém, com pouca intensidade. E com o passar do tempo, o caixa vai crescendo para 10%, 15%, 20% e pode ultrapassar esse ponto. Já o segundo ponto, ações razoáveis, PL em linha ou abaixo da sua média, margem de segurança positiva, mas nem tanto, yield acima do que 6% ou nesta faixa. Aí nesse caso eu deixo meu portfólio com 5 a 15% em caixa. Ou seja, em tese ficaria de 95% em renda variável até 85% em renda variável. Aí vai depender das ações da minha carteira. E o terceiro cenário
que aconteceu com muita frequência em 2023, que meu caixa ficou muito baixo porque tínhamos muitas empresas cotadas por um PL realmente muito baixo, de 3 vezes, 4 vezes, crescendo o lucro, pagando 10, 12, 13% da yield, ou até acima do que isso, muita mais de segurança, yields atrativos de 8% e algumas pagando até acima do que isso. Aí, nesse caso, eu aportei com muita intensidade e meu caixa ficou abaixo do que 5%. E recentemente o caixa, por exemplo, aqui da carteira do canal, tem crescido um pouco e no momento eu possuo cerca de 57 mil na parte de renda fixa, com liquidez diária e taxa zero. Por exemplo, aqui no fundo do BTG Pactual, que não tem nada demais, você pode encontrar esse produto em qualquer plataforma. E o caixa já aumentou um pouco para quase 5% da carteira e tem crescido, até porque eu aportei muito em 2023, praticamente zerou o caixa e recentemente eu estou recompondo e aumentando o meu percentual da renda fixa. E se eventualmente a bolsa cair e os preços ficarem mais interessantes versus a perspectiva, o resultado, a geração de proventos, eventualmente eu posso realizar outro aporte e reduzir esse caixa. E apenas uma curiosidade do pessoal que quer saber a divisão da carteira por setor, perceba que 40% está no setor financeiro, que engloba a parte de bancos e também a parte de seguros, utilidade pública com 40%, que tem a parte de saneamento e também energia, materiais básicos com quase 12%, e acho que boa parte disso deve ser da Irani, e bens industriais, que devem entrar aqui a Jalles com 7,6% da carteira. Aí comenta o que é que você tem feito na sua carteira no início aí do ano, se tem feito caixa, se tem aportado normalmente, e também comenta onde você tem investido. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a mais conteúdos educativos, onde eu já postei cerca de 260 vídeos para quem for membro. Toda semana eu posto mais 3 novos vídeos. Tem postagens em texto na aba de comunidade, tem planilhas com preseto, projeções, tem a nossa comunidade no Telegram para você tirar suas dúvidas e muito mais. E tem aquele ponto que eu sou o único canal que fala isso. Se você não gostar, clica aqui no canto superior, na sua foto, depois em compras e assinaturas e cancela em um clique com zero enrolação. Ou seja, só paga o mês que você quiser utilizar. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e aproveitem essa virada de ano para mudarem de corretora, que por sinal é uma das melhores corretoras do país. E aqui no canal eu só indico o que eu utilizo. Aí caso você possa ter interesse, link aqui abaixo, fala que veio através do canal e pede a tabela com os benefícios no BTG. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.